como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Martinho Lutero, o grande líder da Reforma Protestante, ao comentar esse salmo, disse o seguinte: é um dos menores salmos, porém para mim, um daqueles que a verdade me levou mais tempo para aprender. Como é difícil falar sobre esse texto. Porque ele vai falar daquelas coisas que nós naturalmente não somos. Daquelas coisas que o mundo no qual nós vivemos naturalmente não é e sequer admite. Porque a humildade é exatamente o que nos leva à confiança em Deus. Enquanto o orgulho é o que nos leva à autoconfiança. E o nosso mundo, ele vai constantemente nos ensinar que nós devemos ser o quê? Autoconfiantes. E quando você não tem a autoconfiança necessária, quem sabe você vá a uma livraria e entre centenas e centenas de títulos escolha um livro de autoajuda, porque é você que tem que se ajudar. Esse é o tom do ensino no mundo em que nós hoje vivemos. E a pergunta, então, que eu faço é a seguinte: é possível ser humilde no sentido em que esse texto quer nos ensinar? É possível reproduzir na minha vida essas palavras de Davi? Ou melhor, quem sabe se nós começarmos nos perguntando: Davi tinha qualificações suficientes para escrever e para pronunciar esse salmo? Essa foi a pergunta que eu fiz a mim mesmo quando me deparei com esse texto. E fui então atrás das páginas da Escritura verificar talvez aspectos da vida de Davi que não sejam tão comumente abordados e tentar buscar se Davi tinha essas qualidades e essas habilidades. Vejamos, quem foi Davi? Davi, com certeza, foi o maior rei de Israel, porque ele foi o homem debaixo do qual Deus de fato estabeleceu uma monarquia sobre o seu povo. Isso não havia acontecido debaixo de Saul com toda a força que aconteceu no tempo do rei Davi. Davi era reverenciado no seu tempo e continua até hoje a ser reverenciado. Aliás, quando fala-se do rei Davi, todo mundo tem uma ideia e uma noção de quem seja, porque é uma figura que se sobressai na história por suas muitas habilidades, com certeza. Aliás, a sua subida à posição de rei foi muito interessante. Ele era um grande comandante militar. O povo o aclamava constantemente. E as multidões daquela época, nas cidades, o colocavam acima dos demais homens. Era um homem, aparentemente, de pequena estatura, mas que tinha a coragem de enfrentar o gigante, Golias. E, com certeza, isso fazia com que muitos temessem a Davi pelas suas qualidades, pela sua capacidade, por ser um grande estrategista militar, alguém capaz de tomar decisões precisas em tempo de crise. Isso faz de Davi um homem qualificado para escrever esse salmo. Todo esse poder e toda essa admiração que Davi tinha sobre a sua pessoa o qualificavam para isso? Eu creio que não é por isso que Davi escreveu esse salmo, mas exatamente por outras qualificações que ele tinha. Observem a história de Davi, que é narrada em 1ª e 2ª Samuel, Reis e Crônicas. Primeiro, Davi nunca foi um homem precipitado na sua liderança. Aparentemente, era um homem que não precisava de marketing pessoal
para exercer a liderança que exerceu. Aliás, o profeta o ungiu rei sobre Israel, mas antes que ele viesse a ser de fato rei sobre todo Israel, demoraram 17 anos. Talvez se fosse um de nós aqui, tendo sido ungido rei pelo profeta, saíssemos na rua, alguns mais discretamente, dizendo, olha, o profeta me ungiu, outros tocando trombeta e colocando na televisão. O profeta me ungiu. Davi aguardou na sua posição de pastor de ovelhas, porque era exatamente isso que ele era. E eu creio que o seu pastoreio de ovelhas fez parte do processo que Deus usou para que ele viesse a se tornar o grande líder e o verdadeiro líder de Israel, como foi. Dos 17 anos que Davi aguardou, ele gastou 10 anos fugindo de Saul, que era rei em Israel. Ele teve oportunidade, provavelmente com um certo direito, de matá-lo por 2 vezes, porque ali era uma luta de quem sobreviveria ao final, quando Saul sistematicamente tentou destruir a vida de Davi. Depois desses 10 anos, é que Davi foi ungido rei sobre Hebrom, uma parte menor, quase que insignificante, ao sul de Israel, e ali ele permaneceu reinando 7 anos, enquanto o filho de Saul, Isbosete, reinava sobre todas as outras tribos de Israel. E só depois desse período é que ele foi elevado à posição de rei de fato. E no final do seu reinado, depois de muitos anos de poder, o seu filho levantou-se contra ele. E eu tenho impressão que o seu filho poderia ser facilmente derrotado por Davi. Mas o que é que Davi faz quando o seu filho se opõe e tenta uma rebelião? Davi foge. O que provavelmente a maioria de nós olharia e diria, que fraqueza tremenda. Mas ele volta para o lugar de onde ele veio e aguardou a orientação de Deus para a sua restauração ao trono de Israel. Eu creio que essas coisas, ou esses detalhes que não aparecem muito frequentemente sobre a vida de Davi, são exatamente aqueles que ensinaram Davi essas palavras sobre a liderança. Quando ele aprendeu a aguardar a orientação de Deus e os propósitos de Deus para a sua própria vida. E é por isso que a Escritura vai chamar Davi de o homem segundo o coração de Deus. Logo, o que o homem segundo o coração de Deus deve buscar em sua vida? Quais são as suas características? O que esse texto nos ensina do coração desse homem diante de Deus? Como é que nós devemos trabalhar essas coisas na nossa vida de líder? Davi nos ensina, primeiro, que devemos viver o padrão de Deus. E o padrão de Deus é o padrão que a Escritura nos ensina, o exemplo que o Senhor Jesus Cristo nos dá e aquilo que Ele chama o seu povo a fazer na posição de liderança. Davi, com certeza, precisou, durante a sua história, crucificar várias coisas para continuar o seu percurso e o seu caminho. Exatamente o chamado de Jesus. Quem quiser me seguir deve tomar a sua cruz. Negar-se a si mesmo. Isso é exatamente a primeira sentença desse texto, quando Davi nos diz, não é soberbo o meu coração. E esse é um exame que todos os crentes deveriam fazer todos os dias na sua vida. Todos os dias.